noite a todos. É um privilégio estar via virtual, como a Mônica estava falando, nesse espaço e de poder retornar à sociedade brasileira via o mundo virtual. Já que a última vez que eu estive aí foi ano passado, foi quando eu conheci o pessoal mais de perto, conversei com a Mônica e combinamos algumas coisas para esse ano dentro da perspectiva que talvez eu fosse até o Rio, que eu gostaria muito, né? E possamos fazer isso, quem sabe, né, no próximo ano. Isso não foi possível, e aí a Mônica, aí, há uns 30, 40 dias atrás, me ligou para ver da possibilidade dessa conversa sobre a clínica, sobre o Homem dos Lobos, e evidentemente o meu pensar vai sempre transitar entre dois lugares, né? Entre a metapsicologia e a clínica. Até porque dentro do pensar freudiano são duas coisas imprescindíveis, como é que elas se encontram ou como é que elas não se encontram, e é produto de discussão. Bom, a Mônica me disse que eu tenho 20 minutos, né, para a gente poder conversar, produzir, etc. Né? Então, realmente, eu não sei o que eu vou produzir em 20 minutos. Então, Mônica, eu te sugiro, quando der uns 15, tu me avisa, que eu me sinto mais confortável para usar mais 5 minutos para alguns fechamentos. Bom, dentro do meu estilo de poder pensar Freud, pensar a clínica e as coisas, eu tenho um jeito de fazer que, às vezes, né, pode ser um pouco mais longo, mas é o jeito que eu consigo. Então, o que eu vou convidar vocês? Né? Eu preciso contextualizar, de alguma forma, o Homem dos Ratos na obra freudiana, né? Minimamente, para que a gente possa entender como é que esse caso clínico entra na obra freudiana. Né? Nós teríamos que olhar rapidamente qual é a pré-história do Homem dos Ratos, a história do Homem dos Ratos e alguns desdobramentos da história. Então, seriam 3 grandes momentos que eu vou tentar fazer, pelo menos a título de nós começarmos a conversar, e depois nós vamos provavelmente voltar no segundo tempo das questões e poder retomar algumas coisas. Bom, partindo desse pressuposto teórico, que nós teríamos que olhar algumas coisas que antecedem à chegada do Ernesto Lanzer na Bergasse 19, nós temos que olhar algumas coisas importantes de como é que nasce um pouco a neurose obsessiva no pensamento freudiano. Né? Inclusive, quando a Mônica me faz o convite, é uma coisa importante, assim, né? Porque a neurose obsessiva em relação à histeria, ambas estão vinculadas com o próprio nascimento da psicanálise. Né? As histerias, evidentemente, tiveram muito mais brilho, muito mais fosforescente, muito mais capturando o nosso olhar, condizente com a própria clínica da histeria, etc., os próprios estudos sobre a histeria freudiano, etc. Enquanto a questão da neurose obsessiva, que era um grande objeto de estudo freudiano, o Freud vai dizer lá em 26, né, que a neurose obsessiva seria a questão mais fascinante, mais intrigante e mais estimulante para a pesquisa psicanalítica. Então, ele tem um grande carinho por ela. Então, inclusive, você sabe que a neurose obsessiva ela foi cunhada por Freud, né, o termo neurose obsessiva. Evidentemente que a questão das obsessões, etc., estão permeando todo o universo do final do século XIX e no século XX. Mas cunhar a expressão neurose obsessiva foi um privilégio freudiano. Então, esse nascedouro da neurose obsessiva, enquanto uma estrutura, ela nasce ali em torno de 1890 a 1900. Nesses 10 anos, até a interpretação do sonho, ele vai articulando a neurose obsessiva. Evidentemente, nesse primeiro tempo, o Freud tinha um raciocínio linear, limitado, e com a ideia que a histeria era uma questão de um abuso, de uma passividade pré-sexual, etc., e sofrida. Dor do trauma, muito condizente com a teoria do trauma, que o Freud vai trabalhar até 97, quando ele diz, não acredito mais na minha neurótica. Enquanto a neurose obsessiva era compreendida nesse momento, como ele diz, algo mais ativo, prazeroso e que, num segundo tempo, produzia algo de sofrimento ou de recriminação. E, evidentemente, ligada com a questão do masculino. Então, a histeria ficaria, nesse primeiro tempo, ligada com o feminino e a neurose obsessiva com o masculino. Isso vai trabalhando, o Freud vai escrevendo algumas coisas sobre essas questões da neurose obsessiva. Até que, em 97, então, há essa ruptura com o trauma e ele começa a ter que ressignificar essas coisas. Tem 2 trabalhos que a gente tem que lembrar que são fundamentais para que, quando o Freud chega em 1907, 2008, ele se defronte com o Homem dos Ratos. 2 trabalhos clássicos metapsicológicos. O inconsciente. O inconsciente que é posto aonde? Na interpretação dos sonhos. Na interpretação do sonho nos interessa uma tópica, que é a tópica, a famosa primeira tópica, que vai estar assentada. O caso do Homem dos Lobos vai estar assentado sobre essa tópica, que é a tópica que sustenta a ideia do inconsciente recalcado versus um pré-consciente, a ideia do desejo e da proibição. Clássico das neuroses, com a especificidade
evidentemente, da neurose obsessiva. Então, a interpretação dos sonhos dá uma tópica, dá o embasamento metapsicológico que o Freud precisa para desenvolver toda a sua teoria. E, além disso, né, na interpretação do sonho, nós temos no capítulo 5º, a morte de pessoas queridas. Ali é um capítulo fundamental e importante, que, em termos da psicanálise oficial, é quando a ideia do complexo de Édipo vem à tona de forma explícita. Tem já citado em Carta Flies, em 97, etc., a importância do Édipo, de Sófocles, Hamlet, todo aquele jogo que o Freud reedita nesse capítulo sobre a morte de pessoas queridas. Então, o Freud começa a gestar a sua concepção do que vai vir a ser complexo de Édipo lá em 1910. É depois dos Homens dos Ratos que o complexo de Édipo ganha esse status importante de complexo. Mas, de qualquer forma, a concepção, a ideia de um complexo paterno, que vai ser tão importante no Homem dos Ratos, ele está sendo gestado na interpretação dos sonhos, nesse capítulo, e o Freud começa a trabalhar essas questões. Evidentemente, quando o Freud está escrevendo a interpretação dos sonhos, ele não tem a concepção clara de uma sexualidade infantil. Ele ainda está preso à ideia de um desejo mais adulto. O que vai ganhar proeminência e importância, e que é, daí sim, um grande pré-requisito para compreender as questões da neurose obsessiva, é justamente os 3 ensaios. Bom, os 3 ensaios, entre várias coisas, eu vou citar apenas 2. Evidentemente, eu estou sendo reducionista, simplifista, citando 2 coisas importantes que nos interessam também no Homem dos Ratos, que é a questão do erotismo anal e a questão da disposição perversa polimorfa. Né? Quando Freud lança essa ideia do erotismo anal, é um momento extremamente importante, porque a ideia do erotismo anal, ele vai na corrente, vai na ideia freudiana de criar esse grande corpo erógeno. Né? Esse corpo erógeno, esse corpo que tem a ver com a sexualidade ampliada freudiana, esse corpo, então, que fala de um erotismo amplo. E num dos sinalizadores importantes é quando Freud fala do erotismo anal. A questão do erotismo oral, etc., digamos assim, era algo mais palatável para o mundo ao qual de 1905. A questão do erotismo anal é um dos trabalhos importantes que o Freud vai ter que trabalhar e desenvolver para fundamentar suas teorias sobre esse corpo e suas importâncias para o sujeito como um todo, e em especial para a neurose obsessiva. Então, 1905, 3 ensaios, primeira edição, já está posto isso. Os 3 ensaios vão ter 4, 5 edições depois, que o Freud vai agregando coisas importantes sobre a sua concepção. Deixando esses 2 grandes trabalhos que temos aqui, nós temos um outro trabalho importante na questão do erotismo anal, que não é do Freud, mas que tem como um precursor importante, e ele é de 1906, que é o caso da Sabine Spielrein. O caso da Sabine Spielrein é importante porque o Jung também traz algumas coisas da Sabina vinculadas a esse mundo do erotismo anal. Como é que a Sabina tinha seus devaneios, tinha seus pseudodelírios, alucinações, com as questões anais, com as questões masturbatórias. E o Jung apresenta o caso da Sabina em 1906, 1907. Então, nós estamos ali um pouco anterior à chegada do Homem dos Ratos para trabalhar com Freud. Né? Então, esses trabalhos são importantes, eles são precursores, eles são balizadores do pensar freudiano. Tá? Bom, chegamos a 1907, 1908, nós vamos trabalhar no meu terceiro tempo o que eu vou ligar com o Homem dos Ratos, quais são as coisas importantes do Homem dos Ratos. Mas vamos pegar que o Homem dos Ratos, eu vou destacar, para depois trabalhar com vocês, 4 grandes questões. Eu digo assim, questões arbitrárias, escolha do meu inconsciente. Por que são essas escolhas? Evidentemente, nós podemos conversar no decorrer da conversa. O que eu destacaria como coisas extremamente importantes que vai dar todo um colorido para a neurose obsessiva e vai dar toda a complexidade da relação analítica, transferencial e contratransferencial desses 2 homens. Esse caçador de almas, digamos, de um lado, e desse Homem dos Ratos. Nós temos que falar alguma coisa sobre ambivalência, nós temos que falar sobre conflito psíquico, nós temos que falar sobre a questão do erotismo anal, que eu vinha conversando com vocês, nós temos que falar sobre contratransferência. O que a contratransferência, que o Freud vai nomear em 1909 pela primeira vez, tem a ver com o caso do Homem dos Ratos, e como um complemento da contemporaneidade, talvez se tiver tempo a gente vai falar do masoquismo protetor freudiano em relação à clínica com o Homem dos Lobos. Essas são algumas coisas que eu quero retomar com vocês no meu terceiro momento, porque eu quero que vocês olhem para o Homem dos Lobos, o Homem dos Ratos, que tem essa pré-história importante, e tem um desdobramento da história. E o desdobramento da história nos interessa para que a gente possa compreender a neurose obsessiva
na sua amplitude clínica, psicopatológica, e o que da constituição da própria cultura tem a ver com as questões dos traços obsessivos que nos caracterizam. 2 trabalhos, ou 3 trabalhos, são desdobramentos da história do homem dos lobos importantes na teoria freudiana. Nós vamos ter caráter erotismo anal. Em caráter erotismo anal, o Freud segue referendando a importância do erotismo anal, não só na neurose obsessiva, mas para o desenvolvimento da sexualidade infantil. Ele vai escrever Disposição à Neurose Obsessiva, em 13. A Disposição à Neurose Obsessiva, ele vai ter toda uma envergadura teórica que ele não tinha em 1908. E depois, o clássico, aí sim, esse é o grande trabalho freudiano sobre o complexo de Édipo, é o grande trabalho freudiano sobre a organização da cultura. E lembrem, ele vai comparar Totem e Tabu, 3 grandes questões. Ele vai falar do selvagem, do neurótico e da criança. Ele vai fazer uma comparação entre esses 3 grandes universos. E lembrem, a neurose obsessiva vai ocupar um lugar proeminente no pensamento freudiano para sustentar a organização da cultura, que é Totem e Tabu, essa antropologia psicanalítica, e também para explicar como é que se organiza o psiquismo, como é que se dá todo esse processo. Lembrem da questão parricida, que é central, fundamental na questão freudiana em relação ao Édipo, em relação à questão incestuosa. Para poder só clarear a minha ideia da importância da questão da neurose obsessiva como padrão de comparação para Freud, é só nós olharmos os 2 capítulos de Totem e Tabu. O primeiro capítulo realmente é a questão do horror ao incesto, etc., que evidentemente está implicada no desejo edípico. O segundo capítulo, Freud vai falar do quê? Tabu e ambivalência emocional. Toda a questão do tabu e da ambivalência, e a ambivalência é matéria-prima fundamental em 2 grandes estruturas, neurose obsessiva e melancolia. Nos que elas se encontram e desencontram, também são discussões bem interessantes, o que toda uma neurose obsessiva carrega de algo melancólico importante. Então, o segundo capítulo é tabu e ambivalência emocional. O terceiro capítulo ele vai falar de magia, onipotência de pensamento. Bom, onipotência de pensamento, novamente nós estamos aí no escopo importante da neurose obsessiva, já que o obsessivo tem como máxima que pensar é igual a realizar, e todo o impedimento ao ato, toda a questão da dúvida obsessiva, toda a contenção que o obsessivo tem que fazer, que se ele não o fizer é como se fosse realizar o parricídio, etc. Na questão do homem dos ratos fica tão claro no pensamento freudiano. Se nós linkarmos a disposição neurose obsessiva, Totem e Tabu, qual é o outro grande trabalho? Evidentemente, se nós olharmos o Homem dos Ratos à luz só de 1907 1908, nós vamos ter toda uma compreensão calcada na primeira tópica, calcada na ideia do recalque, da falha do recalque, porque das 3 estruturas clínicas neuróticas, histeria de angústia, histeria de conversão, neurose obsessiva, evidentemente ela é a mais regressiva. Se ela é a mais regressiva, onde há mais falha do recalque, tendo mais falha do recalque, vamos ter o clínico clássico que o Homem dos Ratos nos permite. É a terceira vez que eu falo faço o ato falho com o Homem dos Lobos, porque evidentemente entre o Homem dos Ratos e o Homem dos Lobos, nós analistas devemos ter ido 30 vezes o Homem dos Lobos e ter ido talvez o Homem dos Ratos 10 vezes, né? Pela dimensão e talvez pelos estados de apaixonamento do Freud por um e por outro. Bom, nós teríamos que dar uma olhadinha rápida toda a compreensão da neurose obsessiva, que vai se dar ainda em 15. Em 15, o Freud vai dedicar um espaço no recalque para explicar o recalque nas 3 estruturas, né? Tanto na histeria, nas 3 estruturas da neurose, né? Na histeria de angústia, histeria de conversão e neurose obsessiva. Por que ele vai se ocupar? Porque ele tem que discriminar os diferentes tipos de recalque. Ambas são sob o jogo do recalque. Se falar em neurose, nós sempre vamos falar de recalque e, de alguma forma, no pensamento freudiano, no retorno do recalcado. Sempre vamos falar sobre isso. Mas, evidentemente, ele vai nos dizer que a forma que o recalque se instaura na histeria de uma ordem, a bela indiferença da histeria, a capacidade de conter a ideia e liberar o afeto, libera como? Converte, faz sintomas ricos de simbolismo, etc. Né? Como as clássicas questões do Freud, ainda à luz da primeira tópica e à luz da primeira teoria da angústia, evidentemente, que é a ideia freudiana que recalca a ideia e libera o afeto, o afecta, a intensidade, né? E que isso vai ter destinos diferentes nas 3 estruturas. No caso da neurose obsessiva, ele vai dizer, tem esse primeiro tempo que recalca, que segura,
e ele, por um tempo, se dá conta. Como isso não vai dar conta, esse pós-calcar do recalque secundário, ele dizia, tem que fazer um outro mecanismo. Qual é o mecanismo que se faz? Se faz um deslocamento interno de uma representação dita eminentemente sexual para uma representação não sexual. O não sexual ponho entre aspas. Por que é o não sexual? É algo que se distancia do conflito. Lembra que a gente falava de um conflito intrapsíquico. Das 3 neuroses, a que se dá exclusivamente no universo intrapsíquico é a neurose obsessiva. Na histeria de angústia, eu elejo um objeto fobígeno, desloco para o objeto externo, pequeno Hans, o cavalo, etc., dá conta, em termos de economia psíquica, dentro da ideia de baixar tensão. A própria histeria vai converter no corpo, por exemplo, e vai dar conta desses excessos. O neurótico obsessivo não tem esse privilégio. O que ele vai ter que fazer, o Freud diz, entre outras coisas, como um mecanismo potencializador desse recalque que é falho, é a formação reativa, a transformação no contrário. Ele vai ter que reinvestir os mecanismos pré-recalque. Aí, então, tem toda uma pincelada o quanto a neurose obsessiva carrega de algo mais regressivo que as outras 2 estruturas. Por quê? Porque formação reativa implica em reativar o quê? Transformação no contrário e retorno sobre si mesmo. Destinos pulsionais narcísico, destinos pulsionais pré-recalque. Acho que falhou. Então, 15 é importante. Nós teremos que olhar rapidamente, depois de 15, o advento da segunda tópica. Claro que com o advento da segunda tópica, nós vamos ter várias coisas importantes, porque enquanto nós estamos lendo O Homem dos Ratos, em 1907, 1908, publicado em 9, nós estamos sobre o pensamento freudiano, que é sempre os destinos da libido. Tanto a agressividade quanto o ódio é algo libidinal. Só vai poder vai se complexizar a questão libidinal a partir dos anos 20 com o conceito de pulsão de morte. E não só o conceito de pulsão de morte, que o conceito de pulsão de morte, além de obrigar o nascimento de uma nova tópica, que é a tópica de 23, o eu e o id, e o super-eu, evidentemente, porque aí na neurose obsessiva nós vamos ter toda uma dinâmica dessas exigências do super-eu em relação ao eu e os imperativos compulsivos que advêm, evidentemente, do id. Então, essa nova complexidade vai se dar à luz dos anos 20, 23, e que vai desaguar como o último grande momento da neurose obsessiva no pensamento freudiano é inibição, sintoma e angústia. Lá em 26 é quando Freud vai ter a sua segunda teoria da angústia, onde ele vai reavaliar que, na realidade, a angústia não é produto dessa liberação libidinal, e daí tem tudo a ver com a angústia de castração, tudo a ver com a falta, tudo a ver com a questão do que eu faço diante desse fator delimitador. Então, o recalque tem que dar conta disso e tem que trabalhar desde um outro lugar. Então, não é o recalque que produz angústia, é a angústia que faz que as defesas se instaurem e tentam conter o que não foi contido adequadamente. Bom, isso seria um rápido percorrido, simplório, sintético, sobre o que o Freud pincelou de coisas importantes dos anos 90, dos anos 90 até 26, se vocês quiserem. Se nós fôssemos olhar, então, rapidamente algumas coisas, depois talvez a gente continue o nosso caso clínico, o Homem dos Ratos, Então, esse sujeito que chega para o Freud ali com seus 29 anos de idade e tendo aquela máxima que todos nós conhecemos, toda a sua questão do que ele tinha vivido há muito pouco tempo, reativado, digamos, de alguma forma, na sua questão com os ratos, a sua questão com esse sadismo anal, com esse erotismo anal importante, e, de um lado, todas as suas questões de uma dívida impagável, que ele vem com a história lá do óculos, paga quem, como paga, por onde anda. Então, assim, nós teríamos só acho que um assinalamento também importante sobre neurose obsessiva, que a gente está falando da questão obsessiva, mas se nós pegarmos assim o prefixo no alemão que nos interessa, do que a gente diria no meu alemão dos pampas aqui, o Zang, que é o que o Freud diz ali, além da questão obsessiva, que a gente sempre tem que recordar, que tem um caráter imperativo, tem um caráter coercitivo, tem uma força irrefreável, que o sujeito não tem como conter. E isso, assim, parte o recalque contém, mas uma grande parte o recalque não contém.
tem algo do compulsivo, do imperativo do qual o sujeito está submetido, né? Então, e o Homem dos Ratos é pródigo nisso, é extremamente rico e importante nessas questões. Tão importante assim, quando eu disse para vocês, bom, a questão do erotismo anal, acho que ele é posto em vários momentos, a gente pode ver todas as questões de como o Homem dos Ratos vai relatando isso por Freud, como é que ele vai encenando essas questões, né? Nós falamos algumas coisas sobre o conflito psíquico, esse conflito que é, por excelência, intrapsíquico, que aparece, então, na ambivalência, que aparece na dúvida eterna, né? E principalmente essas dúvidas que remetem às duas grandes questões do universo, que os obsessivos, via de regra, vão sempre trazer, né? De onde viemos e para onde vamos, né? Como essas duas questões nunca têm respostas, elas se prestam sobremaneira para sustentar as questões obsessivas. Então, esse conflito, que por excelência é intrapsíquico e que a formação reativa vai cumprir todo esse papel, né? E eu falava para vocês algumas coisas importantes em relação à contratransferência e à transferência, né? Se nós formos olhar especificamente, não o primeiro relato, mas o que a gente tem no segundo tempo, que é o segundo tempo onde o Freud vai ter uma espécie de diário, onde ele anota ali todas as sessões, ou parte das sessões que foram acontecendo com o Homem dos Lobos, o Homem dos Ratos, como foi acontecendo, a forma como foram acontecendo. Tem todo um escopo que nos permite pensar nas questões transferenciais. Nós podemos pensar nas questões transferenciais do Freud com o Homem dos Ratos, né? Já que o Freud, eu dizia para vocês rapidamente, lá em Cartas a Jung, a gente tem algumas questões, o Freud se diria que, antes de mais nada, ele é um obsessivo, né? O Freud diria que até o próprio Édipo, o Édipo de Sófocles, seria um obsessivo importante. E, evidentemente, nós vamos encontrando, à medida que a gente olha a história do Freud e a história do Homem dos Ratos, nós vamos encontrando alguns pontos de similitudes importantes. Inclusive, a Gisela, que aparece aqui em alguns momentos, é impossível nós não ligarmos com a Gisela, o primeiro grande amor da vida do Freud, na adolescência, aos 16, 17 anos. A Gisela Flus, que ressurge, né? Tem uma cena onde o Freud tem um certo impacto quando ouve a Gisela, que retorna, né? Esse amor do Homem dos Ratos, como é que ele pode chegar nessa mulher, o que ele não pode chegar, por que caminhos ele vai. Então, tem todo um jogo nessas questões assim do que isso evoca no pensamento freudiano, né? Quando eu digo assim, que de alguma forma o Homem dos Ratos, né, vai ser o elemento pelo qual o Freud, um ano depois, ou na mesma da publicação do Homem dos Ratos, ele vai falar pela primeira vez em contratransferência, e ele vai falar em transferência pela negativa. Que ele escreve ao Jung, e nessas cartas que ele escreve ao Jung, o Jung está envolvido com os seus rolos transferenciais e contratransferenciais com a Sabina, toda aquela questão que nós já conhecemos. Vai dizer em algum momento que isso é um problema, realmente, que nós temos que resolver da contratransferência, mas o Freud diz que ele mesmo nunca viveu isso, né? E isso eu diria que é uma meia-verdade, né? Uma meia-verdade, porque se nós formos olhar detidamente o caso que o Freud traz, o que o Freud vai relatando dessas questões, nós vamos encontrar em vários momentos como é que essa contratransferência entra em cena, como é que o Freud recebe aquela avalanche de coisas extremamente regressivas do Homem dos Ratos. Lembrem, se eu disse que o recalque é o mais regressivo das três neuroses, ele abre as portas para a disposição perversa polimorfa dos três ensaios, então, dessa perversão vindo mais à cena, e abre portas para as questões psicóticas, enquanto, evidentemente, esses traços psicóticos que a neurose obsessiva tem. Podemos pensar nada mais da ordem dessa questão fantasmática de um funcionamento psicótico dentro da neurose obsessiva, que a cena que ele repetia de abrir a porta para que o pai entrasse, ele ia para o espelho, olhando a ereção, tem ereção, não tem, o que tem, né? E carregando aquela máxima freudiana, que ele relata para o Freud, né, aquilo que o pai já teria dito desde muito cedo, né? Esse menino seria ou um grande homem ou um grande criminoso, né? Novamente, esse menino, um grande homem ou um grande criminoso, associamos com uma outra frase freudiana que o Freud também ouviu do seu pai quando o Freud tinha 6 ou 7 anos, que o Freud ouve do pai quando faz xixi no quarto dos pais. O pai teria dito, esse menino não vai dar nada, né? Então, como é que se encontra de novo essas frases? Eu não tive tempo de falar, mas eu acho importante algo que eu chamaria o masoquismo protetor na relação analítica do Freud em relação ao Homem dos Ratos, né? O Freud tem cenas importantes dos sonhos, alguns sonhos com
com a Ana, com a Fezes, com a mãe do Freud, com a mulher do Freud. Tem várias figuras da família Freud que o Homem dos Ratos traz de uma forma pungente e importante, de uma intensidade significativa. E eu diria, quando eu falo do masoquismo protetor do Freud, a importância disso na relação analítica, foi a capacidade do Freud de conter, e diferente do que o Freud trabalhou, por exemplo, na Dora, já que é o clássico, o Freud foi de cheio na Dora trabalhar o sonho, teorizar, preocupado em legitimar a sua ciência, etc. Com o Homem dos Ratos, o Freud recebe isso com uma capacidade de continência, isso que eu vou chamar masoquismo protetor, e de capacidade elaborativa, sem entrar direto nesses sonhos. Esses sonhos não são trabalhados de forma específica na parte teórica ou clínica, mas está lá nos relatos. Está nos relatos onde o Freud, então, consegue trabalhar, escutar e conter isso de uma forma importante, que não pensar a importância na relação analítica, disso a gente vai chamar de masoquismo protetor, né? Isso que, evidentemente, já que a questão masoquista do Homem dos Ratos, aqui, no seu tempo, em 1908, não é abordada por Freud, né? Não é nem abordada a questão masoquista do Homem dos Ratos, nem aos moldes dos 3 ensaios. Praticamente a palavra masoquismo, a não ser salvo exceções, que eu tenho me perdido, ela não aparece nas conversas freudianas. Mas, de qualquer forma, se a gente relativizar-se a questão do masoquismo depois dos anos 20 e resgatarmos esses conceitos para pensar a neurose obsessiva, nós temos, inevitavelmente, de poder pensar o que esse masoquismo moral e feminino, principalmente, como é que eles se implicam na gênese e destino da neurose obsessiva. Que formas vamos dando a isso? Mas acho que a Mônica já me avisou, no mínimo 2 vezes, que eu esgotei o meu tempo. Temos outras coisas para conversar, eu joguei algumas ideias e espero que, num segundo momento, depois que a Maria Helena falar, a gente possa discutir um pouco mais essa tragédia do destino, como diria o Freud, a qual o Homem dos Ratos está tão submetido. Muito obrigado. Tá bem. Não, eu acho que assim a fala da Maria Helena também foi bem legal, bem importante, assim, né, para que a gente pudesse se aproximar desse estilo freudiano. E, na realidade, assim, eu queria talvez mais lançar uma pergunta, porque eu acho que é algo que sempre nos inquieta com a questão da neurose obsessiva, né? E que acho que quando a Maria Helena cita a questão do Freud, explicando algumas coisas para o Homem dos Lobos, né? Homem dos Ratos, ou eventualmente discutindo teorias, etc., eu diria assim que, claro, nós estamos em 1907, um jeito freudiano, podemos discutir formas, jeitos de fazer, etc. Mas, abstraindo essa questão, talvez a nossa grande questão com a neurose obsessiva seja justamente esse convite sedutor da neurose obsessiva, né? De nós entrarmos nesse terreno que o neurótico obsessivo é especialista, né? Já que com ele a questão da palavra, a questão do pensamento é a sua grande questão, digamos assim, esse também é o grande instrumento que o psicanalista trabalha. Trabalhamos com a palavra, com a intervenção, etc., né? E como entrarmos nesse terreno, e lembrando, inclusive, que a temática das construções em análise, ela nasce com o Homem dos Ratos, né? O que a gente tanto conhece das construções freudianas com o Homem dos Lobos é muito mais clássica, sabida por todos nós. O Freud vai trabalhar os primeiros esboços de construções em análise com o Homem dos Ratos, né? Ele vai teorizar e vai, por exemplo, remontar com o Homem dos Ratos a cena em que ele teria sido lá punido pelo pai pela masturbação, lá aos 6 anos, quando ele tinha aquelas ereções contínuas, etc. O pai pune ele, né, para que ele não se masturbe mais, etc. E o Freud, então, põe ali um link, faz uma construção que esse episódio, nessa ocasião, deve ter a ver com todo o ódio que o Homem dos Ratos vai desenvolver pelo pai. O Freud toma ali como um ponto de partida, né, como um lugar de partida, e faz essa construção. A partir disso, né, o que vai validar a construção freudiana é que o Homem dos Ratos segue associando, volta com uma história aos 4 anos, naquela famosa expressão que todos nós conhecemos, quando o Homem dos Ratos morde lá a babá, o pai vai punir ele também de novo, e ele sai chamando o pai de lâmpada, guardanapo, cadeira, no sentido de atacar o pai com a linguagem que ele teria na época, evidente, aos 4 anos de idade, né? Mas que tem a ver, então, com esse enredo importante.
Mas a questão que eu trazia, assim, é justamente a complexidade da intervenção, porque o convite do neurótico obsessivo é nos deixar enredar, né, por esse caminho que parte do Freud vai seguir. Né? O que é a parte do Freud que vai seguir? Ao convite sedutor pela via ou da intelectualização ou pela via da palavra, que digamos assim que é o grande território ao qual o obsessivo teoricamente transita com muito mais desenvoltura. Né? Então, como não se deixar enredar nisso? Como fazer? Quais são as alternativas? E, ao mesmo tempo, temos essa questão, assim, né? Se nós estamos falando que os obsessivos, e no caso do homem dos ratos em específico, nos evoca esse continente muito mais regressivo, mesmo que o Freud fale em recalque em todo momento, a Maria Helena citou, lembrou frases que o Freud fala de uma espécie de retorno do recalcado, mas tem uma série de coisas que não tem a ver com a ordem do retorno do recalcado. E se não tem a ver com a ordem do retorno do recalcado, não se terna de interpretar, no sentido clássico da palavra. Não se trata de tornar consciente o inconsciente. Máxima que está posta em 1907, 1908, até 1900, com exceção do Homem dos Lobos ali, a máxima é tornar consciente o inconsciente. Né? E a questão do Homem dos Ratos nessas questões se trataria de ver, bom, que mecanismo vai se usar também para fortalecer o recalque. Aquilo que não está sob o julgo do recalque que deveria estar. Né? Aquilo que está sob o julgo daquilo que eu falava antes da disposição perversa polimorfa. Né? Toda a questão do jogo e do que retorna, ou que retorna o que aparece na clínica do Homem dos Lobos, que é de uma outra ordem. Né? Então, acho que é um convite também a gente poder pensar juntos que alternativas nós temos, quais são os caminhos para poder intervir de uma forma analítica, sem nos deixar enredar. Sim. Tá dando para me ouvir? Tá. Então, é porque se eu for fazer a explicação por WhatsApp vai demorar muito. É que eu notei, né, que todos os dois palestrantes, principalmente o Inácio, até por rato falho, né, várias vezes falou do Homem dos Lobos. Quanto ao Homem dos Ratos, eu não tenho a menor dúvida. É um caso clássico da neurose obsessiva. O Homem dos Lobos desperta uma certa polêmica. Há quem o coloque como psicótico, há quem o coloque como neurótico obsessivo. Mas o Inácio fez uma observação no meio da fala dele, em que ele disse que na neurose obsessiva você pode ter traços de perversão polimorfa, que eu acho que tem na histérica também, mas também traços próximos da psicose. Então eu pergunto, o Homem dos Lobos, para você, Inácio, seria um neurótico obsessivo com traços psicóticos? Porque eu não acho que ele fosse psicótico também, não. Obrigada, Dulce. Você fecharia seu microfone? Vou fechar. Tá, obrigada. Inácio. Tá. Dulce, eu acho assim, eu queria adaptar com as duas coisas, né? A primeira que tu disseste, a Maria Helena, sim, o Homem dos Ratos, indiscutivelmente, ele é um neurótico obsessivo sobre a égide do recalque típico freudiano, seja lá em 1907 ou seja hoje, né? O que tem, por excelência, que toda a neurose obsessiva clássica, ela tem um recalque frágil, pensando as três grandes estruturas neuróticas. A mais frágil é ela, e ela está ali, se nós apelássemos para o Abraham, ela está naquela linha divisória, né, entre a anal retentiva e expulsiva. De um lado está a paranoia, do outro lado está a neurose obsessiva. Então, toda a neurose obsessiva grave, ela vai trazer consigo traços da psicose e traços dessa disposição perversa polimorfa. Se a gente for ler O Homem dos Ratos e formos pegar sessões do Freud, onde a Maria Helena fez recortes importantes, nós vamos encontrar várias cenas significativas da intensidade dessa desorganização, desse desligado nele, que a intervenção desse continente, que eu digo, que é fazer ligação onde não houve ligação. Por exemplo, né? Quanto ao Homem dos Lobos e até do meu ato falho, Dulce, eu diria que a leitura que eu sempre fiz do Homem dos Lobos, eu considero o Homem dos Lobos um limítrofe. Se eu tivesse que escolher, para mim, não é o neuronótico, nem o psicótico, nem o perverso das três estruturas clássicas freudianas. Para mim, ele é um limítrofe. Né? Eu acho que a gente vai encontrar nele momentos muito neuróticos, vamos encontrar momentos psicóticos, vamos encontrar
clássico fronteiriço, que vai transitando, o Homem dos Lobos, né? Sendo bem claro que não é ato falho agora, tá? O Homem dos Lobos seria, para mim, na clínica freudiana, o que nós representaríamos o paciente fronteiriço nos nossos dias. Né? Eu acho que o Freud fala lá é a história de uma neurose infantil, né? No Homem dos Lobos, né? Que ele vai olhar toda a neurose infantil dele, mas aquela neurose infantil não vai se traduzir em uma neurose adulta, clássica. Então, se eu tivesse que escolher um lugar para ele, eu, quando escrevo e penso, eu sustento a ideia de ele ser um fronteiriço. Eliana, olha, vamos à próxima pergunta, então, que é do Gastão, e ele diz: parabenizo Inácio e Maria Helena e peço que falem mais do imbricamento entre o pensamento obsessivo e o pensamento delirante. Da Maria Helena, assim, se a gente pensar que tem esse caráter tão imperativo, tão categórico, tão intenso, tão compulsivo, né? Eu digamos assim que tem um quanto delirante posto sempre, né? Talvez sejam as intensidades dessas questões delirantes que vai variar do que seria um delírio psicótico propriamente dito de uma estrutura psicótica, né? Talvez assim, se nós pegássemos como um critério teórico que poderia nos ajudar a pensar, né? Enquanto na psicose clássica, né, dentro do pensamento freudiano, o que a gente diria? Tem uma grande alteração e algo extremamente significativo no juízo de atribuição, né? Dentro daquela lógica psicótica ampla, da perspectiva freudiana, tipo assim, o que é bom é meu, o que é mal é do mundo. Então, esse juízo de atribuição radical e importante, que na psicose está comprometido de forma radical nesses processos de diferenciação, que não basta simplesmente delirar, né, para que a gente tenha nesse universo. Se eu penso no neurótico obsessivo, e o neurótico obsessivo está no escopo da neurose, se ele está no escopo da neurose, ele está no escopo do recalque por excelência, o juízo que está mais comprometido e o juízo que vai estar fabricando esse conteúdo delirante também do neurótico obsessivo é um juízo calcado no juízo de condenação. Por isso que a importância da neurose obsessiva de se pensar no supereu, que aqui, evidentemente, nós não estamos falando diretamente porque o Freud está engatinhando nessa consciência moral que vai aparecer no narcisismo, que vai aparecer em luto e melancolia, etc. Então, esse juízo de condenação é algo extremamente importante na concepção da estrutura delirante dentro de uma questão neurótica. Então, ela tem um outro escopo diferente desse outro juízo, digamos, que seria o juízo de atribuição, que está comprometido de forma sobremaneira na psicose. E também eu falava, acho que me associei também com uma questão importante nessa questão da neurose obsessiva, e quando a gente fala desse conflito, né, entre o eu e o supereu, nós sempre também vamos entrar na questão dessa questão da melancolia, né? Então, acho que a melancolia também é um outro traço importante nessas questões obsessivas. Claro, com as diferenças que a autorrecriminações do melancólico clássico, elas vão para um outro escopo. Mas, de qualquer forma, esta questão punitiva, esta questão de um pensamento circular que não sai do lugar, né? Essa necessidade imperiosa de maltratos que o sujeito se estabelece por todas as formas. E, evidentemente, com um gozo e um prazer, tanto que o Freud chama a atenção. Uma das coisas que o Freud destaca na clínica é o momento em que o homem dos ratos vai contar para ele a história dos ratos que o capitão contou para ele. Ali o Freud diz, ele levanta do divã e ele vem me contar algo. E é legal que ele levanta do divã porque a gente sempre fala que a neurose obsessiva é algo do pensamento, a inibição do ato. No caso, quando ele vai contar para o Freud o que se passou lá dos ratos que são introduzidos pelo ânus, que entra lá, todo aquele ritual do que o capitão, né, fez com ele, contou a história para ele que ficou tão marcante. Quando ele vai contar isso, ele levanta e vai contar para o Freud, vai tentar teatralizar. Nós podemos dizer que naquele momento ele estava com um traço histérico, muito mais do que um traço obsessivo. E o Freud nota, que é uma coisa extremamente importante, que tem a ver com todo esse erotismo anal, todo o gozo e todo o prazer com que ele relatava isso que seria do rol do sofrimento, etc. Mas eu acho que as questões delirantes sempre estão presentes, mas eu acho que um dos critérios é a forma de julgar que está implicada para que a gente possa discriminar o que é um delírio psicótico, entre aspas, dentro da neurose obsessiva, e o que é um delírio clássico do Schreber, por exemplo. Se nós olhar Schreber, o delírio do Schreber, ele é radicalmente diferente do delírio ou das cenas delirantes que a gente encontra no Homem dos Ratos. São dois universos radicalmente diferentes, lidando com conteúdos diferentes e com uma capacidade de interação totalmente diferente. Obrigada, Paim.
A próxima pergunta é do nosso colega da nossa sociedade, o Carlos Leal, de Friburgo. Então, ele diz: obrigado aos dois expositores pelas belas exposições. Gostaria de propor aos dois a reflexão a respeito do lugar da fantasia, do afeto e do ato em tempos da predominância dos sintomas narcisicamente determinados. Faz sentido falar do retorno do recalcado quando o próprio recalque parece coisa do passado? A pergunta, nós podemos... Como diz a Marilena, né, várias questões por vários lugares, né? Eu vou partir, então, acho que a Marilena partiu, assim, né? Nós teríamos talvez dois grandes caminhos para pensar, se eu te acompanhei... É Carlos, né? Carlos Leal. Eu te acompanhei, Carlos. Assim, nós teríamos dois grandes caminhos para pensar, né? O que na clínica contemporânea é da ordem do retorno do recalcado e o que na clínica contemporânea é da ordem do retorno do não recalcado. Nós teríamos esses dois universos andando paralelos e se encontrando e se comunicando entre si, né? Isso está posto em Freud em vários momentos. O que é da ordem do inconsciente recalcado, o que é da ordem do não recalcado. O Freud, por exemplo, em 15, no inconsciente diz: o inconsciente é apenas, o recalcado é apenas uma parte do inconsciente. O inconsciente é mais do que o recalcado. Quando ele chega lá em 23, na segunda tópica, ele vai dizer: nós temos que conceber a existência de um terceiro inconsciente não recalcado, né? Esse inconsciente não recalcado nos joga, entre outras coisas. Se eu fosse escolher a tua temática, se eu te acompanhei de novo, eu iria lá para 38, a cisão do eu nos processos de defesa. São todas as outras cisões do eu que vão além do recalque. Que o recalque é um grande paradigma freudiano, é um grande organizador da vida psíquica. Seja na primeira tópica, seja na segunda tópica, sim. Mas a partir dos anos 20, o Freud diz, existem outra... Ele vem dizendo antes, ele diz no Homem dos Lobos mesmo, né? As três grandes cisões psíquicas, que é a Verloigo, a Verwerf e a Verdrango. O recalque, a renegação e a forclusão lacaniana, né? Freud e Verwerf, né? Esses três grandes cisões remetem a outros inconscientes que não o inconsciente recalcado. Se tu me fala em sintomas narcísicos pré-determinados, ou sintomas narcísicos mais determinantes, ou patologias narcísicas, nós diríamos, talvez nós estamos no escopo de um inconsciente não recalcado. Nós estamos no escopo de algo que transcende a lógica do desejo e da proibição. Se a gente fala em neurose, psicose, perversão em Freud, nós estamos falando sempre no quê? Desejo, proibição e o que eu faço com o meu desejo, né? Evidentemente, se tu está dizendo isso, isso permite graus diferentes de vida fantasmática. Enquanto a neurose clássica, o sujeito tem toda a potencialidade de sonhar, né? E sonhando ele vai teatralizando, encenando suas fantasias, etc., né? Então ele tem toda a possibilidade de fazer todas as formas de retorno de recalcado que a gente conhece, que eu entendo aí em Freud, o modo como o mundo fantasmático infantil se reatualiza no adulto. Transferências, atos falhos, sintomas, xistes. Lembrando agora em xistes que o Homem dos Ratos vai procurar o Freud depois que ele leu Psicopatologia da Vida Cotidiana. Em 1901, Freud lança, o Homem dos Ratos encontra esse livro do Freud, dá uma lida e acha que o Freud pode ser o cara que pode ajudar ele. É interessante porque tem a ver com a palavra e o que a palavra revela no escape, né? Então, quando a gente está no escopo da neurose, do recalcado, nós vamos ter essas várias formas que a fantasia e o afeto vai surgindo. Tanto que o Freud vai dizer, contém a representação e quais são os destinos do afeto. Na histeria converte, na neurose obsessiva desloca e condensa, né, e faz a formação reativa, etc. Na fobia ou na histeria de angústia, elege o objeto fobígeno. Então, nas neuroses, nesse lugar, eu concordo contigo, Carlos. Se nós vamos para esse universo que é do não recalcado, esse universo onde, então, o mundo fantasmático é extremamente empobrecido. Por quê? Porque a possibilidade, nós teríamos no universo, talvez, do que a gente poderia dizer, né, e que daí teria toda uma outra discussão, que é a clínica do não representável. O que os Botelat trabalham, o que o Green trabalha, o que o Roussillon trabalha, por exemplo, o irrepresentável. O irrepresentável é onde a fantasia não acontece, se tu quiseres. O irrepresentável é da ordem do arco reflexo. Toca e responde. Patologias do ato, se a gente quiser usar como uma expressão ampla, essa clínica onde a drogadição pode estar presente, por exemplo, a drogadição severa, né? Ela não está nessa capacidade fantasmática.
quando o drogadito severo busca a cocaína ou busca o crack, eu não vou trabalhar com esse sujeito como se fosse um desejo que ele não pode realizar, que ele vai realizar. Não, ele está num outro escopo, ele está num outro lugar, que a gente diria, ele está na busca do objeto do anseio, não do objeto do desejo. Então, se tu está me perguntando o que é da ordem do não recalcado, eu vou para algo que eu chamo sexual, mas não desejante. Se eu estou na ordem do que é do recalcado, eu estou do recalcado ou mesmo do renegado. Porque o renegado tem o jogo entre o desejo e a proibição, marca da perversão, por exemplo, né? Ou a psicose, que forclui, joga para fora a realidade da castração para preservar o seu estado de prazer absoluto, etc., né? Então, eu acho que as duas formas de trabalhar hoje na clínica, nós temos todo esse universo que transita entre algo que é a lógica do desejo e do recalque e todo o universo que é do não recalcado, que aí envolve toda essa clínica contemporânea. É por aí que, desde Freud, tu vai trabalhar a psicossomática, por exemplo. Se tu quiser trabalhar a psicossomática em Freud, trabalhar como ponto de partida. O Freud não é o sujeito que vai ter uma clínica onde a psicossomática, enquanto patologia, seja trabalhada por ele. Mas nós temos textos clássicos dele que são porta de entrada para a maioria dos psicomatistas, como, por exemplo, as neuroses atuais, que ele vai trabalhando lá, que tem a ver com algo que o psiquismo não consegue capturar e transformar. Obrigada, Paim. Obrigada. Agora vamos a uma pergunta da nossa presidente, Ana Sabrosa. Agradeço muitíssimo ao Paim e à Marilena por suas exposições. Em algum momento da análise, Freud traz a questão do suicídio. Mate-se a si próprio como punição dessas suas paixões selvagens, assassinas. Como podemos pensar as questões do recalque, do masoquismo e o perverso polimorfo nesse momento? Bom, a Ana não quer fazer trabalhar, né? Recalque, masoquismo e a disposição perversa polimorfa, né? É isso. As três grandes questões. Em relação à questão do suicídio. Em relação à questão do suicídio, né? Se matar por punição. Não te ouvi depois, Mônica? Não, do se matar como punição dessas... Né? Por exemplo, assim, nós diríamos assim, se nós trabalharmos pela questão do recalque, por exemplo, nós vamos estar trabalhando não com o suicídio, mas nós vamos estar trabalhando com o homicídio. O homicídio, o parricídio simbólico, por exemplo. Né? Toda a questão do recalque implica desse sujeito poder neuroticamente fazer o parricídio simbólico. Isso quanto é libertador, o quanto isso é transformador, né, da história do sujeito. O Freud vai trabalhar essa questão do homicídio via parricídio simbólico, a obra toda dele. Ele vai trabalhar isso desde o Édipo clássico até o trabalho dele lá, um distúrbio de memória na Acrópole, onde ele fala das últimas resoluções com a questão paterna, que é esse assassinato simbólico necessário e importante. Então, toda vez que a gente está falando da ordem do recalque, nós estamos falando da ordem de algo que é muito mais pela ordem de um homicídio que da ordem do suicídio, se eu te acompanhei, Ana. Agora, quando a gente entra na lógica de pensar as questões masoquistas, suicidas, aí a gente teria que pensar na questão do masoquismo e principalmente daquilo que o Freud fala no Ego e no Id, e que depois ele vai falar também, mas principalmente no Ego e no Id, né, que é quando ele retoma a sua concepção da melancolia que ele lançou lá em 15, né, publicado em 17, Luto e Melancolia. Lá em 15, em Luto e Melancolia, quando ele vai explicar a questão suicida, etc., ele vai explicar pela lógica toda ela libidinal, né? Ele vai eleger lá uma consciência moral sem ter o superego e principalmente sem ter o conceito de pulsão de morte, né? Quando ele vai reler isso lá no Ego e no Id, nas conferências de 32, né? Então ele vai retomar essas questões. Evidentemente, a questão masoquista, ela é a grande questão porque tem a ver com a relação entre o masoquismo moral que está posto no supereu e quando esse masoquismo moral que está posto no supereu, ele vai agir sobre o eu com o seu masoquismo feminino, o que ele faz? Ele tem aqueles imperativos categóricos, né, desse sujeito que não cumpre com esses ideais. Ao não cumprir com esses ideais, o destino desse sujeito é o suicídio. Evidentemente, o suicídio dentro daquela máxima, que o Freud já diz lá em 15, que ele diz, né, na realidade é uma tentativa de se livrar desses objetos internos, né, desses objetos internos que têm esses mandatos imperativos que destroem o sujeito.
né? Então, a problemática do masoquismo moral, ela se torna extremamente importante, porque o masoquismo moral é a fonte, né, da qual emerge a autodestrutividade. Né? Na relação entre o masoquismo moral, que pertence ao super-eu, e o masoquismo feminino, que pertence ao eu, é que o auge da autodestrutividade vai se dar. Tanto que o Freud vai dizer em algum momento que o super-eu poderia ter um quanto de pura pulsão de morte, né? Que seria o auge da destrutividade das questões suicidas. Né? Então, tu teria que juntar as questões da melancolia, evidentemente, à luz dos anos 20, porque a melancolia antes dos anos 20, ela vai ficar claudicante, digamos assim, usando uma expressão freudiana, porque falta a força da destrutividade humana, que ele só vai poder inaugurar a partir dos anos 20, em especial em 23, porque ali, além do princípio do prazer, apesar dos 100 anos dele, o conceito de pulsão de morte é muito incipiente. O conceito de pulsão de morte vai ganhar maior relevância e vai ganhar status teóricos e metapsicológico, eu diria, em especial, no contexto de 24, o problema econômico do masoquismo. Né? Tanto quando eu dizia que talvez o Freud exerceu um masoquismo protetor em relação ao homem dos ratos, eu diria que isso talvez tenha sido muito mais terapêutico do que a própria intervenção em si. Né? É o Freud ter suportado toda a descarga pulsional que esse sujeito depositou sobre ele. É de uma intensidade significativa, importante, tanto que os relatos que a Maria Helena debulhou para nós, eu acho que eles são muito mais importantes do que o caso costurado que ele conta na primeira parte. Claro que tem coisas importantes e relevantes, mas tudo que ele vai relatando, sessão a sessão ali, é de uma preciosidade extremamente importante do grau de destrutividade do homem dos ratos em relação a ele na relação analítica. De uma força e de uma propaganda. E eu acho que o Freud teve uma capacidade de contenção. Isso envolve no quê? Uma capacidade importante do analista poder lidar com o seu masoquismo feminino. Quando a gente fala que função analítica tem a ver com o quê? Capacidade de lidar com o masoquismo feminino. Capacidade de suportar, de conter, transformar para poder produzir um tipo de intervenção. Né? Por isso, talvez a intervenção freudiana, com os detalhes que a Maria Helena destacou, bem importantes, mas acho que essa capacidade de contenção e de não ter devolvido aquilo de uma forma sádica é uma das grandes questões no trabalho com pacientes obsessivos, que nos acionam uma necessidade de revidar uma forma, se o masoquismo se instaura, a tendência é acionar também no analista uma intervenção. Por isso que eu digo, assim como o melancólico grave, né, que nos tende a revidar na mesma moeda. Mas eu vou passar agora para a próxima pergunta, que é do Eduardo Henrique Ferreira. Então, ele diz: boa noite a todos. É muito bom estar no meio de um assunto tão instigante. Gostaria de fazer uma pergunta. No início do texto, Freud toca num ponto bem sensível, que é a questão do afeto aflitivo. Poderíamos dizer que afeto aflitivo. Poderíamos dizer que a construção da neurose obsessiva viria de uma impossibilidade de entender esse afeto e por isso teríamos o medo esse transformado em algo que pudesse acontecer a alguém muito querido, como uma punição ao gozo? Eduardo, eu acho que, sim, tu perguntou e respondeu. Genial. Assim, a pergunta foi brilhante. Tu conseguiste construir, trazer. E se eu fosse ser reducionista e muito mais simples que a tua resposta, eu acho que a palavra ambivalência nos ajudaria muito a compreender isso que tu dizes. Inclusive, quando tu retoma na tua leitura bem pontual, porque é bem importante esse afeto aflitivo, esse afeto de uma que não é bem angústia. Claro que é angústia que eu poderia dizer genericamente, né? Mas não é nem a angústia sinal clássica da neurose, nem a angústia automática dos quadros mais disruptivos. Mas esse afeto aflitivo, e a gente vai encontrando esse afeto aflitivo no decorrer de todo o texto, né? Toda vez que a gente vai lendo O Homem dos Ratos, essa aflição que o acompanha é importante, tem a ver com a ambivalência, tem a ver com esse ódio, né? Esse ódio que o Freud diz que ele é recalcado dentro da concepção freudiana, né? E ao mesmo tempo é um ódio ligado a uma pessoa amada. Tanto que o pai,
amo e odeio, e de um outro lado a dama, que tem a ver com a Gisela, que ele ama e odeia de igual intensidade, né? E algo que o Freud não trabalha nesse texto, porque também é um conceito que eu falei, mas não estava sendo trabalhado por Freud, que a gente poderia dizer que essa proibição do gozo, do prazer. E quando eu falo do gozo, eu estou falando do gozo ou prazer bem no estilo freudiano da palavra, e não no estilo lacaniano, né, que tem uma outra complexidade da palavra gozo, né, na minha leitura. Então, na leitura freudiana, nós falamos desse prazer a qual está proibido, não está permitido. Como a questão do complexo de castração na obra freudiana, aqui ele não tinha sido cunhado, ele tinha tangenciado, o complexo de castração só vai surgir, de fato, depois que o Freud atende o Homem dos Ratos, de 1908, Teorias Sexuais Infantis. É a primeira vez que o Freud fala do complexo de castração, que seria justamente esse complexo de castração que também seria esse elemento proibitivo do acesso e pela ambivalência. Então, eu estou sem aqui a autoria dessa primeira pergunta que eu vou repetir. Poderia explicar, e a pessoa, se quiser, se identifica. Poderia explicar psicanaliticamente a opção de se referir ao caso como Homem dos Ratos e não o nome do paciente ou um pseudônimo, como em Dora, Anaó e Catarina? Duas coisas acompanhando o que a Maria Helena falou. Assim. Eu estava até tentando procurar aqui nas minhas várias anotações e coisas. Em algum momento, o Freud chama como pseudônimo de Paul, né? Então, mas inclusive nessa cena em que ele levanta e vai lá contar a história e tal, o Freud chama de Paul, mas é uma ou duas vezes que aparece o nome do que seria o Ernesto Lanzer, né? Inclusive o nome do Ernesto Lanzer nós só vamos saber em 1986, quando Patrick Mahony publica um livro sobre o Homem dos Ratos, é que a gente fica sabendo o nome fidedigno de quem é Ernesto Lanzer, né? Mas quem vai dar um nome a ele, a princípio, é o próprio Freud, nas cartas que a gente encontra do Freud com Jung, nesse período, e do Freud com Abraham, ali ele se refere ao Homem dos Ratos, né? Inclusive, tem uma passagem que o Jung está conversando que eu tenho aqui anotado, com o Ferenczi, dizendo da dificuldade dele entender o livro. Ali ele se refere também, tem uma carta aqui que eu estava anotando, deixa eu ver se eu acho aqui, eu quero ler para vocês, que vai ao encontro disso, em que ele diz que ele leu 3 ou 4 vezes, mas não conseguiu compreender. Bom, eu não vou perder tempo procurando, mas de qualquer forma, foi a forma informal que esses pioneiros começaram a se referir ao caso das notas sobre um caso de neurose obsessiva como Homem dos Ratos. Diferente do Homem dos Lobos, que quem vai nomear o nome dos lobos não é o Freud, é a Ruth Brutvinsky, que escreve um trabalho depois que o Homem dos Lobos volta a procurar, que ela vai tratar, ela vai escrever um trabalho, uma história complementar à história de Freud, em 28, que aí ela chama ele de Homem dos Lobos, e aí nós vamos conhecê-lo como Homem dos Lobos, né? Então, agora, exatamente por quê? Mas a única referência, então, é esse nome que fica e depois ele aparece de forma informal. A melancolia é nessa mesma temática, não? Na próxima pergunta, Paim. Eu não sei se a Maria Helena quer falar alguma coisa dessa pergunta. Não, continua, está em sequência, segue agora. A melancolia neurose obsessiva eu estou pensando assim, porque talvez seja mais ampla, porque talvez como eu entenda a melancolia na obra freudiana, né? Eu entendo a melancolia na obra freudiana de 2 sentidos, né? Nós podemos falar da melancolia enquanto estrutura clínica, todos nós conhecemos, com toda a questão dos ataques do sujeito, de toda a desvalia, de todo o empobrecimento do eu. O Freud diz uma das grandes verdades que o melancólico clássico diz, quando ele diz que ele tem o medo de empobrecer, como uma marca característica dos melancólicos. O Freud diz que ele está certo porque ele está falando da pobreza psíquica a qual ele está submetido. Mas eu entendo a questão da melancolia, transcendendo a questão patológica, eu entendo que a melancolia é uma estrutura de base de todas as estruturas psíquicas. Então, eu parto do pressuposto que a melancolia nos estrutura. Por que a melancolia nos estrutura? Porque a melancolia remete ao quê?
a um trabalho que nunca vai dar conta da perda do objeto. Ou seja, nós, seres desamparados, por mais que tenham sido acolhidos, tem um quanto que não vai elaborar jamais a perda do objeto. Isso eu vou chamar complexo melancólico a partir de uma expressão que o Freud tem lá no Luto e Melancolia. Ele fala de um complexo melancólico. E eu digo esse complexo melancólico leva essa complexidade das origens que tem a ver com esse objeto do anseio que todos nós seguimos de eterno em busca e nunca vamos encontrar. Evidentemente, se nós trabalharmos a questão da neurose obsessiva, e eu liguei a neurose obsessiva em termos metapsicológicos, em parte, com a questão do masoquismo moral, e o masoquismo moral ele tem um desaguar na melancolia clássica, e ele tem um outro desaguar na questão da neurose obsessiva pelas questões dos imperativos. E quando nós falava, Ana, só linkando com uma outra coisa que eu acho que é importante nessas questões mais dramáticas e mais regressivas, é que a gente possa trabalhar o que o Freud deixa delineado, mas não desenhado, a relação entre filicídio e parricídio, né? Porque se o parricídio é uma aquisição, é uma conquista, é um vir a ser, lembre, o incesto é constitutivo, o incesto, a vivência incestuosa é constitutiva, é o tempo primeiro da cria humana. Ou seja, à medida que é investido pela figura materna, tu vive o que é de mais incestuoso possível na tua história. Vir a executar o parricídio é uma aquisição, é um segundo tempo, né? Então, esse tempo primeiro é um tempo da vivência psíquica incestuosa, e isso tem desdobramentos importantes nas questões filicidas. Isso tem a ver com os mandatos endogâmicos, isso tem a ver com essas capturas. Nós podemos pensar as próprias capturas às quais estava enredado o Homem dos Ratos, pensando nessas questões mais primitivas dele, né? Que encarceramento psíquico é esse, né? Inclusive, uma das formas que alguns autores denominam neurose obsessiva, alguns denominam de neurose demoníaca, outros denominam de neurose infernal, né? Infernal por essa impossibilidade do sujeito sair disso que nós falávamos, assim, desse contexto aflitivo e destrutivo aos moldes que está posto, né? Então, eu acho que a melancolia ela encontra um solo fértil para a melancolia nesse sentido para se manifestar no que diz respeito às questões obsessivas. Se eu pensar de novo nas três grandes estruturas, eu diria que a neurose obsessiva ela tem uma afinidade maior com a questão melancólica do que, por exemplo, a histeria, que estaria no outro extremo em termos de desenvolvimento psíquico. Obrigada, Paim. Vamos passar a próxima pergunta, que nós ainda temos algumas. A Nasli, então, faz a próxima pergunta, que é uma colega da nossa sociedade. Boa noite, parabéns aos palestrantes. Paim fala de transferência e contra-transferência do Freud com caso. Poderia ampliar esse aspecto na clínica atual? Obrigada. Não acho que a gente não teria muito como desenvolver assim, né? Mas que são dois grandes conceitos, dois grandes balizadores da técnica analítica, do fazer analítico, que é a transferência e contra-transferência. O que talvez a gente possa avançar, né? E avançar que está posto, né? E que eu acho que no caso se presta muito, que eu falei muito rapidamente, que é justamente a contra-transferência, ok, né? Partindo daquela ideia básica e simplória, né? Que é a contra-transferência genuína, aquela que produz a história da transferência. Tem uma outra aposta, e que no caso indiano, muito posto, que é a transferência analista, né? Então, se nós formos ler o material clínico, o Freud trando com o homem do ratos tem várias passagens. Então, a transferência do Freud com o homem dos ratos, eu diria que talvez ela seja mais significativa e mais inquietante do que a própria contra-transferência. Bom, a contra-transferência, do que vai sendo gestado, do que ele vai tendo que elaborar, do que vai dar conta, como todos nós, na nossa clínica cotidiana. Uma outra coisa é o aspecto transferencial. Transferencial, que eu pincelei de algumas coisas importantes do que tem em comum na história desses homens, né? O Freud também, alguns autores começam dizendo, o Homem dos Ratos levou 10 anos para formar na faculdade de Direito. Evidentemente, com a coisa da procrastinação clássica da neurose obsessiva. Eu posso dizer, o Freud levou 9. Nós dizemos, ele levou 9 porque ele gostava de estudar várias coisas, etc. Sim, mas ele levou 3 anos a mais do que a média do estudante de medicina no seu tempo, né? Então, inclusive, com aquilo que eu dizia para vocês, o Freud se coloca nesse lugar, né, de um sujeito obsessivo.
O Freud, por exemplo, quando ele apresentou o caso do Homem dos Ratos, que foi no primeiro congresso da IPA, em 1908, em Salzburgo, ele levou 8 horas discutindo esse caso. Eles começaram às 8 da manhã, foram até o meio-dia, 1 hora, pararam, voltaram à tarde, ao estilo freudiano. O texto, a escrita freudiana, claro, é uma escrita freudiana que ela transita entre a necessidade da literalidade, da preocupação freudiana, e, evidentemente, todo o estilo freudiano de escrita é importante. Mas tem, então, os aspectos transferenciais, a relação que ele tem com o Homem dos Ratos é muito diferente do que ele tem com o Homem dos Lobos. Claro, toda a relação é diferente, vocês me diriam. Diferente, eu digo, nessa implicação, nessas comunicações de inconsciente. Isso que a Maria Helena nos diz. O Freud completava o discurso. Falou para Lacan, ele dizia, não é isso, tal. Então, tem uma transferencial, contra-transferencial, mas tem uma coisa importante que merece ser lido com carinho, é todo o processo transferencial do Freud no Homem dos Ratos, ou ainda, nós podemos discutir na contemporaneidade a transferência do analista que transcende a contra-transferência. Obrigada, Paim. A próxima pergunta é da Cláudia Carneiro, da SPB. Agradeço a Paim, Agradeço a Paim e Maria Helena. Minha questão: Freud coloca o pai como figura amada e central na escolha do Homem dos Ratos, mas há também na história do paciente seu amor infantil à mãe e sua escolha impossível pela mãe e depois pela mulher amada na fase adulta. Essa incapacidade do Homem dos Ratos ir de um lugar para outro e da mãe para o pai e vice-versa, essa ambivalência estaria falando de complicações de sua bissexualidade? A Cláudia é uma estudiosa do tema da bissexualidade. Inclusive, chama atenção, né? Porque o Freud, como eu dizia, já tinha escrito os 3 ensaios. Os 3 ensaios é um dos grandes lugares que o Freud vai falar da bissexualidade, ligada à questão da homossexualidade, mas é onde o Freud, além das cartas a Fliss, que ele já falando sobre isso, mas em 1905, os 3 ensaios é um texto que dá o start nessa questão da bissexualidade. E realmente, durante o material, o Freud não aborda, o Freud não trabalha. O que a Maria Helena diz também, a questão edípica ainda é uma questão incipiente no pensamento freudiano. Ele já tem alguns dados desde a interpretação do sonho, mas ele não tem toda a dinâmica que ele vai ter, por exemplo, no Homem dos Lobos. Nós estamos comparando o tempo todo no Homem dos Lobos, ele vai trabalhar a bissexualidade, ele vai trabalhar a questão edípica de uma forma muito mais intensa, inclusive no Homem dos Lobos, que ele trabalha pela primeira vez clinicamente a dupla face do complexo de Édipo, né? Ativa e direta, invertida, positiva ou negativa, de acordo com a nomenclatura que a gente quiser usar. Mas aqui, então, eu acho que falha isso, acho que é importante. Acho que faltou na história vivida do Homem dos Ratos a possibilidade de jogar com essa bissexualidade de uma forma interativa e criativa, importante nas suas questões de poder avançar. Né? Uma única cena, uma única eu lembro agora, que aparece e que fala a favor de uma libido homossexual, é um amigo na adolescência, início da fase adulta, que ele tem um amigo que ele gosta muito, que ele investe, tem toda uma libido homossexual sublimada, porém, esse amigo, ele se sente traído por esse amigo, porque esse amigo é amigo dele para ficar com a irmã dele, para ter lá um namoro com a irmã dele, etc. Então, uma pequena passagem onde apareceria algo dessa libido homossexual ligado com a bissexualidade, né? E também eu acho que tem uma questão importante, que em algum momento o Freud fala que essa mãe, provavelmente com muito mais dificuldade, quando o jovem Paul Lanzer, né, tinha suas ereções lá aos 6 anos de idade e tal, ele procura a mãe para falar sobre aquilo que ele estranha, que ele não sabe o que é. E essa mãe não consegue receber isso de uma forma acolhedora, de dar um destino a essas questões. Então, acho que tem por aí também uma marca de uma proibição de poder ter prazer também de ter a infância, assim. Mas a temática da bissexualidade faz com que ele fique apartado dessa possibilidade de uma maior integração, inclusive da atividade da passividade, do amor e do ódio. Obrigada, Paim. A próxima pergunta na verdade, é um comentário da Anaíssa.
Acho importante que é o único caso em que as anotações de Freud persistiram. Primeiro só em alemão, mas há anos traduzidos para francês. Se vocês quiserem comentar alguma coisa sobre isso. Eu quero comentar, acho que acompanhando a colega, assim, que isso é extremamente importante. Eu acho assim que merece, assim, eu acho que cada uma das sessões que ele traz ali é um privilégio. É um privilégio disso, assim, é diferente nós vermos as incursões teóricas na Dora, no Schreber. Schreber não foi um paciente, né? No próprio Homem dos Lobos, ou ainda na Jovem Homossexual, lá em 20, né? Alguns exemplos clínicos que nós temos do Freud, mas nós não temos a protuberância e a importância de ter, de alguma forma, ele anotando, ele falando do que ele estava fazendo, o que ele estava sentindo, como é que ele foi naquela cena, etc. Então, realmente é um privilégio, tanto que eu disse em algum momento, talvez a riqueza maior, tendo de dar um destaque, está nas notas do coisa, que na própria história. A história é importante, é significativa, digamos ali, mas ali a gente trabalha, consegue absorver, aprender muito sobre as questões da neurose obsessiva, mas que a gente quiser se aproximar um pouco mais do jeito freudiano de trabalhar, da forma dele fazer, de como é que ele interagia, por onde ele andava, as notas são fundamentais e elas dão todo um colorido especial. Tanto que eu vou dizer, o trabalho que a Maria Helena fez de garimpar partes disso e ver, é fantástico, até porque tem coisas que estão lá que ele não trouxe para o texto, né? Até porque ele foi um pouco mais púdico, digamos assim, ele retirou algumas coisas dessas questões anais mais diretas, ele não publicou, né? E deixou separado e só vem à luz mais tarde, assim, né? Mas as notas é um livro à parte, né? Obrigada, Paim. Olha, eu queria avisar que as inscrições de perguntas estão encerradas pelo avançar da hora. Nós ainda temos 2 perguntas. A primeira delas é a seguinte. Boa noite, sou Ivane Reiter, de Dourados, Mato Grosso do Sul. O diagnóstico do homem dos ratos como neurose obsessiva podemos pensar em uma angústia de ser castrado, maltratado por um pai rival, gerando angústia traumática e seus sintomas repetitivos? Sim, Vânica, a tua ideia, a tua colocação, acho que é bem relevante, acho que é bem importante, eu acho que tem uma relação desse amor e ódio com esse pai, acho que tem esse pai que né, numa linguagem clássica nossa apresentaria e teria a função do interdito, mas tem um interdito mais tanático, tem um interdito do não acesso às mulheres. Diferente do interdito, essa mulher clássica é interditada aqui e uma outra mulher é liberada ali num processo da vida das coisas. Não, tem uma interdição mais intensa e aí mais traumática. Pensando nas mulheres, por toda a questão da dificuldade do homem dos ratos vir a ter uma vida amorosa, sexual, só vai ter vida sexual aos 26 anos, etc. Então tem todo um sofrimento importante dessa interdição patológica, né? Dessa interdição, não é o pai que dá a reconhecer a realidade da castração estrutural, né? Isso nós estamos de um recalque patológico por esse pai de alguma forma ficar ele como dono de todas as mulheres, né? Claro, simbolicamente essas questões todas, claro, e do outro lado ele tem várias identificações com o pai, inclusive na história de se apaixonar por uma mulher pobre que o pai também teve na sua história antes de casar com a mãe do Homem dos Ratos. Então eu acho que é uma história traumática. E alguém perguntava antes, né? Acho que a pergunta foi, a gente não chegou a falar. Alguém se questionava se o Homem dos Ratos não teria se suicidado na Primeira Guerra. Foi o Sérgio Almeida. Uma certa curiosidade que ninguém sabe a resposta. Ele foi para a guerra em 14, né? E desaparece. A tese que se tem é que ele foi preso pelos russos e foi morto, né? Mas a possibilidade do suicídio, acho que não tem que ser descartada totalmente. A gente pode deixar ela especulando, né? Eu teria uma divagação totalmente devagar, sem base muito sólida, o quanto o Homem dos Ratos poderia representar uma espécie de arruinados pelo êxito. Eu acho que ele tem uma análise que dá conta de algumas coisas, eu acho que ele tem avanço no seu sofrimento, mas eu não sei o quanto ele não viveu o suficiente. O Homem dos Lobos viveu o suficiente para a gente saber toda a história dele. Também não é só a história do Homem dos Lobos de 10, 14, publicado em 18. O Homem dos Lobos tem quem diga que ele é o caso testemunho da psicanálise. Ele está lá desde 1910 até
além da morte do Freud, porque ele morre depois. Então, nós temos uma história que temos como avaliar como foi o processo das análises, etc., né? Mas o Homem dos Ratos, então, tem essa particularidade, tem esse enigma, porque ele morreu em 14, e eu acho que a família só foi saber da morte dele em 19, eu acho. Não sei se é 19. Mas levou um tempo longo, que ninguém sabia direito, sabia ter ido para a guerra, etc. Acho que foi em 19. Então, não sei. Há quem pense nessas questões, e eu levantaria essa hipótese, né, de uma análise medianamente bem sucedida, no mínimo. Estão falando de 11, 10 meses. Né? Evidentemente que hoje não sustentaria isso, e que talvez possa ter culminado numa questão mais dramática que nós desconhecemos. Obrigada, Paim. Agora a gente vai à última pergunta, que é da Lidiane, e é o seguinte: boa noite. Gostaria de saber qual seria o percurso da análise com um neurótico obsessivo. Por qual caminho o psicanalista deve intervir para possibilitar uma possível cura ou um menor sofrimento? Eu acho que a Maria Helena falou, acho que é exatamente isso, né? Eu só vou agregar uma observação rápida, né? E dentro dessa questão, né? Que eu evocaria para vocês o trabalho do Freud de 1927, que é sobre o humor. Eu acho que um dos grandes atributos do analista, pensando em quadros obsessivos graves, severos, além de todas essas questões, que é muito mais do que isso, evidentemente, eu advogaria a importância da gente resgatar esse texto com a sua viés técnico, metapsicológico. Eu acho que o humor do analista nessas circunstâncias, eu acho que ela faz toda a diferença. Eu acho que intervenções que possam contemplar uma questão de uma desarticulação via a questão do humor, claro, com o estilo, as características de cada um de nós, etc., eu acho que é um grande diferencial. Eu acho que é o que pode também libidinizar a relação, pensando que tem uma questão mais mortífera e a função analítica seria libidinizar a relação. E a grande pergunta, como é que a gente libidiniza, é uma pergunta que leva a outra, né? Então, eu vou responder a primeira parte, vocês têm que libidinizar. Depois, quando vocês me convidarem para voltar, eu respondo a segunda pergunta, tá? Puxa, não, mas eu acho que vai ser um prazer.